Vamos recapitular então. A gente tinha visto nessa primeira discussão o conceito de tensão e energia superficial. Basicamente, a ideia é que os líquidos tendem a minimizar sua área superficial para minimizar sua energia. Nesse slide aqui, a gente tenta entender nível molecular. Então, eu marquei uma molécula que está na interface como azul, e o que a gente viu é que essa molécula na interface tem menos interações, menor número de interações do que as que estão no interior. No caso da água, a gente estimou isso como 4 ligações de hidrogênio no bulk e 2 ligações de hidrogênio na interface. Como essas interações diminuem a energia da molécula, as moléculas na interface têm uma energia maior do que as moléculas que estão no interior. Então, para criar uma superfície, criar uma interface, diminuir o tamanho da partícula, ou seja, aumentar a área superficial, que é o que a gente vai fazer para chegar a colloides, eu tenho que fazer um trabalho que é proporcional, esse trabalho, a quanto de área eu vou criar. A constante de proporcionalidade que relaciona o trabalho e a área criada é a tensão superficial. Pode passar aqui. Bom, a gente tentou discutir tensão superficial de diferentes líquidos. A ideia é que ela está relacionada com a energia de interação ou coesão que esses líquidos têm. Quanto mais eles se atraem, mais trabalho eu preciso fazer, maior vai ser a tensão superficial. E a gente viu os dois casos extremos, a água e o heptano. Então, a água é um líquido de alta interação, tensão superficial alta. Hidrocarbonetos, por exemplo aqui, heptano, baixa interação, tem energia fraca, tensão superficial baixa também, em torno de 20. O etanol é uma molécula que seria intermediária, só que a tensão superficial dele é mais próxima do hidrocarboneto do que da água. E aí o que a gente estava discutindo é o conceito de interação, de orientação, desculpe, das moléculas do álcool. Então aqui a gente se apresenta diferentes possibilidades de orientação, e o que a gente viu é que aquela orientação que deixa o hidrocarboneto para fora é a que tem menor energia. Isso gerou algumas dúvidas, mas a ideia que está relacionada aqui é o seguinte: para trazer a molécula do interior para a superfície, eu preciso romper interações. Então a pergunta é: quais interações foram rompidas quando a molécula está em cada uma dessas condições? Então dei uma analisada. Nesse caso de baixo aqui ou aqui, se eu tirar o OH da solução, eu tenho que romper uma ligação de hidrogênio. Nessa configuração de cima, como que está saindo da solução é o hidrocarboneto, as interações que eu tenho que romper para trazer a molécula para cá são interações de hidrocarboneto com outras coisas, que são mais fracas, certo? Por isso a menor tensão superficial. Então, o importante aqui é que moléculas que têm características diferentes, e a gente vai chegar depois aos surfatantes, se orientam em superfície para minimizar a sua energia. A gente viu isso em soluções, então se eu misturar a etanol e a água, o etanol vai tender a se concentrar mais na superfície, porque isso diminui mais a tensão superficial. Isso cria esse conceito de que tem um excesso de álcool na superfície em relação à composição geral. Então essa aqui é a chamada concentração superficial de excesso, que nesse caso é positiva. É possível quantificar isso, essa isoterma de adsorção de Gibbs relaciona essa interação, essa quantidade, né, quanto tem na superfície em excesso, em relação a quanto ele diminui a tensão superficial. Se a gente voltar esse gráfico aqui, isso é a inclinação dessa curva. Então, quanto mais inclinada for essa curva, mais concentrado o líquido vai estar lá em cima. Que faz sentido em termos de energia, porque quanto mais ele se concentrar, mais ele abaixa a energia, mais estabiliza o sistema. Certo? Bom, esse número aqui, concentração superficial de excesso, pode ser relacionado, volta aqui, a uma propriedade importante, que é a área que as moléculas ocupam na superfície. Isso a gente vai usar mais adiante quando falar sobre espumas e quando falar sobre emulsões, por exemplo. Então aqui tem uma representação de diferentes moléculas. Moléculas se orientam, como a gente viu, colocando a parte apolar para fora, em contato com o ar e não em contato com a solução, no caso a água. E elas ocupam um certo espaço, uma certa área. Moléculas que têm cadeia linear, como essas três aqui, ocupam uma área pequena. Moléculas volumosas ocupam uma área grande. Se, por exemplo, a gente tivesse uma ligação dupla, uma ramificação nessa cadeia de hidrocarboneto aqui, isso também levaria a um aumento da área superficial. Aumento da área superficial significa menor concentração de excesso, ou seja, menor capacidade de reduzir a tensão superficial. Então, moléculas que conseguem ocupar área pequena, que a gente usa o termo empacotar, conseguem se empacotar, estão muito próximas na interface, são moléculas que são mais eficientes em reduzir a tensão superficial. Bom, a pergunta principal que a gente queria discutir é isso: por que os surfatantes reduzem a tensão superficial? Então a discussão é que a resposta seria que eles se orientam na superfície. A gente pode usar o exemplo do etanol para começar a discutir isso. E a segunda parte, que é a relação com a estrutura química do surfatante, a gente acabou de ver: quanto mais próximas as moléculas surfatantes estiverem, mais eles vão ter capacidade de reduzir. Então, surfatantes iônicos, por exemplo, têm uma repulsão eletrostática, surfatantes não iônicos não têm. Se tiver
moléculas carregadas nessa superfície aqui, elas vão ter uma dificuldade de se aproximar, então a área que elas ocupam é maior, ou seja, reduzem menos a tensão superficial, certo? De mesma coisa a ramificação ou grupos volumosos. Grupos volumosos dificultam a aproximação, vão levar a uma menor diminuição da tensão superficial. Bom, aqui a gente discutiu a questão de que há uma diferença de pressão através de superfícies carregadas. Eu comecei mostrando esse exemplo de ascensão capilar, que é bem conhecido. A gente viu que tem um pseudo problema de pressões aqui, que só pode ser explicado se a gente assumir que tem uma diferença de pressão através dessa superfície, que é quantificada por essa equação, que é a chamada equação de Young-Laplace. Isso foi objeto da questão que vocês responderam. Eu coloquei lá no mural uma discussão resumindo um pouco os pontos principais. Então, a ideia seria relacionar esses fenômenos que estão listados aqui com esse comportamento descrito pela equação de Young-Laplace.